Bem, instalada a mesa, eu passo a palavra agora para o Guilherme, que está aqui do meu lado, o Guilherme Vilela Pato, que é o secretário executivo de parcerias da Prefeitura e membro do Conselho Gestor das Parcerias Públicos-Privadas. Ele vai fazer aqui uma explanação, uma introdução, ou uma explanação de como será desenvolvida essa audiência pública. Guilherme, bom dia, fica à vontade. Bom dia, senhoras, senhores. Cumprimento todos aqui, peço permissão para cumprimentar todos na pessoa do secretário André, também presidente do Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas. Então, sintam-se todas e todos cumprimentados na pessoa do senhor André. Bom, como o próprio Ronaldo aqui explanou inicialmente, trata-se aqui de uma audiência pública e a gente o faz por exigência legal, né, do artigo 39 da Lei 8.666/93, em razão do preço dessa licitação. Em razão do preço, a lei exige que a própria licitação ela seja precedida desta audiência pública. Então, em razão disso, em obediência à legislação federal, à legislação municipal, à Lei 3.155, aqui do município de Aparecida de Goiânia, do decreto que institui o procedimento de manifestação de interesse, nós estamos aqui realizando essa audiência. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer aqui que este ato ele foi amplamente divulgado nos termos da legislação de regência. Nós publicamos esse edital de convite, edital de chamamento, que foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 19 de dezembro, respeitados os 10 dias mínimos de antecedência, os 10 dias úteis. Publicamos ele também em jornal de grande circulação e também disponibilizamos um link no site oficial da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, onde inclusive havia indicação, assim como havia também no edital e também no jornal de grande circulação, de um e-mail institucional, onde deveriam ter sido feitas as inscrições e as perguntas e as contribuições do público, né, que se encerrou ontem às 5 da tarde. Apesar disso, em deferência a todos que aqui compareceram, nós abrimos essa sessão aqui, permitimos que todos participassem. E em relação às contribuições e às eventuais dúvidas, os questionamentos dos presentes, nós abriremos espaço, posteriormente à fala do senhor Rogério, que falará em nome da FIP, Fundação de Estudo e Pesquisa Econômicas, nós abriremos espaço para cada participante falar no máximo 3 minutos, e as dúvidas, as eventuais dúvidas, elas não serão respondidas aqui no ato da sessão. Nós responderemos ela e as respostas elas ficarão disponíveis nesse link que será disponibilizado lá no site da Prefeitura também. Então, feitas essas breves explanações, eu também aproveito para dizer que a audiência pública ela será integralmente gravada em vídeo e em áudio, cujo conteúdo também será disponibilizado posteriormente no site da Prefeitura para todos os interessados. E brevemente aqui, apresentando o Rogério, a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, encampando e dando continuidade aí ao programa de governo do senhor prefeito Gustavo Mendanha, da Smart City, da Cidade Inteligente, encampou essa ideia do estudo, de realizar um estudo referente à viabilidade ou não de uma parceria público-privada no que diz respeito ao Parque Luminotécnico, ao Serviço de Iluminação Pública de Aparecida de Goiânia. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia tinha a opção de receber esses estudos e eventualmente utilizá-los futuramente através de empresas interessadas na realização, na participação da própria futura concorrência. Nós pensamos melhor e entendemos mais prudente e mais para otimizar inclusive o tempo, nós fizemos a contratação da FIP, uma instituição que dispensa comentário, dispensa apresentação de notório reconhecimento, notória reputação ilibada. Então, a gente, ao invés de permitir que esse estudo fosse feito pela iniciativa privada, por pessoas interessadas na futura licitação, fizemos a contratação da FIP. A FIP, hoje aqui, através do Rogério, vai explanar esses dados colhidos nesses estudos, indicará aqui a atual situação do Parque Luminotécnico, o modelo a ser proposto e, futuramente, quando utilizarmos esse estudo aqui como base para o termo de referência do futuro edital de concorrência, a município, a empresa que vencer, isso já consta no contrato da própria FIP, a empresa que vencer a licitação por exigência legal deverá ressarcir o município pelos custos que foram cobrados pela FIP. Então, a gente acredita que isso dá mais imparcialidade, inclusive ao próprio projeto, que uma pessoa completamente isenta, que no caso é a FIP, realiza os estudos, o município utiliza os estudos, lança o edital e aí a concorrência, quem ganhar posteriormente, ressarce a própria FIP. Então, feitas essas considerações, eu passo a palavra ao Rogério aqui, lembrando que ao final será aberta a palavra a vocês, a quem tiver interesse, para fazer o uso da palavra com questionamentos e sugestões. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Depois das falas do Guilherme, eu pedi para falar, não estava nem no script, mas essa fala ela tem dois objetivos. Primeiro, e o objetivo mais honesto, é a gente ganhar um pouco de tempo, porque está chegando um adaptador para ligar a apresentação no Data Show. O segundo é a gente contar um pouco desse histórico das PPPs dentro do município. O município de Aparecida, desde 2015, instituiu um grupo gestor de PPPs, e a PPP especificamente de iluminação pública, ela vem sendo trabalhada desde 2016. Houveram, como o Guilherme falou, 2 estudos que foram apresentados, visando essa PPP, só que o município achou que os estudos não eram suficientes e não tinham o detalhamento necessário para subsidiar o edital ou todas as informações que o município necessitava para soltar o edital da PPP, da parceria público-privada. Por isso, e corroborando as palavras do Guilherme, o município decidiu fazer a contratação da FIP para elaborar todos os estudos financeiros e técnicos para a elaboração dessa PPP, que talvez seja uma das principais PPPs que o município vem fazendo. É importante a gente lembrar que a discussão de parcerias públicas-privadas no município, ela não se limita só à iluminação pública. E aí eu queria falar um pouquinho daquilo que vem sendo feito e vem sendo debatido em sede do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas. Nós temos pelo menos mais 7 PPPs em andamento, sendo elas uma de pátio, de veículos apreendidos, a de iluminação pública, de estacionamento ou área azul, de pavimentação, e a PPP de pavimentação foi um MIP, uma manifestação de interesse que foi aprovada na última reunião do Conselho. Essa seria uma PPP muito grande. A PPP de mobiliário urbano e a PPP de iluminação predial. Nós imaginamos que todas essas PPPs somadas pelos estudos preliminares gerariam investimentos na ordem de mais de 4 bilhões de reais no município nos próximos 10 anos, se todas elas fossem levadas a efeito. Se nós tirássemos a de pavimentação, que é a maior delas, nós ainda estaríamos falando em investimentos na ordem de mais de 1 bilhão de reais. Só a PPP de iluminação pública que a gente trata nesse momento, vereador Isaac, bom contar com sua presença, bom dia. Só a PPP de iluminação pública, como o Rogério vai pontuar daqui a pouco, nós estamos falando de investimentos na ordem de mais de 400 milhões de reais. E isso vai compreender toda a mudança do parque luminotécnico do município de Aparecida. É importante a gente ressaltar isso para mostrar que essa ação não é uma ação isolada, uma ação à parte da integração da gestão como um todo. E por falar em integração, queria agradecer imensamente a presença do professor Cleomar aqui com a gente, que toca, não é um dos responsáveis, não, é o responsável pelo principal programa da Prefeitura, dentro dos planos de governo do prefeito Gustavo Mendanha, que é a transformação de Aparecida numa cidade inteligente, a construção de uma cidade inteligente, porque, como bem diz o professor Cleomar, uma cidade inteligente precisa de cidadãos inteligentes. E a gente vem construindo esse processo em conjunto. E o processo de iluminação pública está integrado de forma muito umbilical a esse projeto, porque nós temos a questão da telegestão, nós temos diversas questões que serão explicadas aqui pelo Rogério, que, como disse o Guilherme, é um representante da FIP, é um dos estudiosos da FIP, que está debruçado sobre esses números de Aparecida há pelo menos 6 meses, que vem fazendo todos os estudos e todos os levantamentos de dados para a gente poder chegar nessa apresentação aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Rogério, eu participo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é ligada à Universidade de São Paulo, onde nós temos um grupo de políticas públicas formado por professores e profissionais que tem se dedicado nos últimos tempos
à questão municipal. Quer dizer, por que isso, né? Porque a FIP fez essa opção, foi muito por conta de que a universidade tinha se distanciado desta realidade próxima, né, dos municípios. E o município é onde tem a vida, né, do país, está no município. E a gente tinha, né, no caso nosso lá, nós tínhamos muitos estudos gerais e tal, mas nada que chegasse no concreto da aplicação municipal. Então, a opção da direção da FIP foi juntar profissionais que vieram daquele lado do balcão, né, que já foram administradores públicos, que já passaram pela administração pública, que já viveram a administração pública e, nesse caso, vieram para fazer os estudos dentro da universidade. Um outro destaque que eu queria dar para vocês, até antes de começar ali, é a questão de que a participação da FIP neste tipo de projeto, né, visa um diferencial ao que vem sendo aplicado no mercado. Ou seja, nós estamos de um lado do balcão, onde a gente não tem um interesse específico na venda de produto ou na venda de serviço. Quer dizer, com isso a gente consegue, e tem conseguido em alguns casos, melhorar as opções dos dirigentes municipais com relação às PPPs ou não. Né? Porque nós temos um caso de estudo que pediram a PPP e daí o município optou por fazer diretamente. Quer dizer, era mais vantajoso. Então a gente dá este tipo de opção, né? Apesar de que a PPP é uma saída para o Brasil hoje, né? Quer dizer, é uma coisa que está implantada, está andando, né? E nós temos boas PPPs e tem PPPs que não deram certo. Mas a gente espera que aqui em Aparecida é um município que tem dentro dos nossos estudos, né, do econômico-financeiro que a gente fez sobre o município, a Aparecida tem uma situação, eu diria, privilegiada com relação aos demais municípios do Brasil. São poucos os municípios do Brasil que têm uma gestão financeira e um equilíbrio de contas como tem a Aparecida. Quer dizer, a Aparecida tem esse tipo de perfil que a gente encontra em poucos municípios do Brasil. Quer dizer, está todo mundo atrasando 13º, vocês têm acompanhado isso, né? O que está acontecendo na administração municipal no restante do Brasil. Aqui, a situação não é boa, não, mas é uma situação estável. Quer dizer, vocês têm uma situação estável. Por outro lado, do nosso levantamento que nós fizemos, que a gente andou rua a rua aqui na cidade, né? A nossa equipe de profissionais, apesar ainda, né, do estágio que está o parque de iluminação pública, vocês têm uma manutenção acima daquilo que é praticado em municípios semelhantes. Quer dizer, o parque é mantido de uma forma, quer dizer, ele é insuficiente, mas mantido de uma forma bastante adequada pela equipe de manutenção da prefeitura. Quer dizer, então esses dois registros eu queria fazer antes de começar a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Está lá, né? Bom, aqui o objetivo da consulta pública é colher subsídio. Essa consulta pública não é para apresentar um produto final, mas sim colher subsídios para a gente terminar os estudos e apresentar um produto final para a sociedade. Então, o objetivo desta sessão é esse. Quer dizer, não é um objetivo de a gente apresentar já alguma coisa em termos de outorga, de PPP, o que deve ser, o que não deve ser. Não é o nosso papel, né? Nosso papel hoje, aqui, e espero que vocês colaborem bastante, é mandar contribuições para a gente
para a gente adequar os estudos à realidade regional. Quer dizer, nós não queremos fazer um estudo, chega aqui o consultor impõe um estudo para a sociedade. Quer dizer, é a sociedade que vem e coloca as sugestões para a gente caminhar. Bom, aqui eu já falei, né, por conta da... Aqui a iluminação pública, como a gente vê a iluminação pública? A segurança pública na prevenção da criminalidade é um dos objetivos que o prefeito colocou para a gente. A melhoria da imagem da cidade, orientar percursos, permite desfrutar permanentemente do espaço público no período noturno. Quer dizer, ao invés do pessoal estar na televisão, estar no parque, estar na praça, estar no... Né? Esse é o objetivo. Embeleza, destaca e valoriza monumentos, prédios e passagens. Como a gente vê... Como a gente vê essa questão da iluminação pública? Ela é parte da gestão energética. Quer dizer, ela é um pequeno segmento da gestão energética municipal. Aqui tem políticas públicas, um plano municipal que a gente está desenvolvendo de iluminação pública. Daí você tem um consumo energético sustentável e cidade inteligente, que é a grande busca, o grande objetivo do prefeito atual. São os próprios públicos municipais, transporte, semaforização, convênios e iluminação pública. Quer dizer, ela é parte disso, desse quadro geral de gestão energética. E, como a gente vê, em princípio, essa política de prestação de serviços públicos. Você tem o planejamento, que é essa fase que nós estamos passando. Você tem a função prestação do serviço, né? O serviço adequado, o equilíbrio econômico-financeiro. Quer dizer, se você não tem o equilíbrio econômico-financeiro, você não tem o serviço adequado. Essa é a função da regulação. Daí, os objetivos, né? Eu tenho um plano municipal de iluminação pública em desenvolvimento, que ele faz a modelagem institucional, estabelece critérios normativos e técnicos para a expansão e modernização do parque, a estrutura funcional de gerenciamento e fiscalização dos serviços, validação dos mecanismos financeiros aplicados, proposta de alternativas de modelagem legal, econômico-financeira ideal para a contratação do serviço. Quer dizer, esses são os objetivos do nosso trabalho aqui em Aparecida de Goiânia. E fazer uma modelagem econômico-financeira, quer dizer, indicativa, porque vocês vão ver lá na frente que a gente faz uma modelagem indicativa e daí tem os participantes, os players que vêm participar da concorrência, né? Então a nossa modelagem é indicativa, mas a gente tem que demonstrar que o projeto para em pé, né? Senão a coisa não... Quer dizer, não adianta eu soltar uma licitação sem uma base de estudo que demonstre que aquele projeto é viável. Daí os players, os parceiros, né, os players que vêm para a concorrência, eles vão criar alternativas àquilo de viabilidade àquele projeto apresentado. Então nosso projeto é indicativo, tá? Fique claro isso. Aqui o plano de ação é um diagnóstico do sistema que nós já fizemos, o estudo de viabilidade, o desenvolvimento do plano e o suporte à tomada de decisão e contratação. Quer dizer, essa é a síntese daquilo que eu estava colocando até agora. Vamos lá. O contexto, a gente tem os condicionantes legais, gerenciamento e fiscalização do serviço adequado, as condicionantes técnico-operacionais e a base da modelagem. Aqui, a gente tem passado o contexto legal que vai suportar esse projeto dentro de Aparecida. Então nós temos lá a Constituição Federal,
a resolução 456 da ANEEL. Eu já vou explicar isso com detalhe, porque a administração municipal, o que eu queria destacar aqui, é que a administração municipal, o governo federal editou, há alguns anos atrás, uma resolução passando os ativos de iluminação pública para o município. O que isso significa? Que o município, ele ganhou uma autonomia para administrar aquilo que é seu, mas ganhou um grande problema. Quer dizer, ele ganhou uma autonomia, mas ganhou um problema. Isso aconteceu lá atrás, quando publicaram em 2012 a resolução 414. Quer dizer, vem uma série de encargos para os municípios e nem todos preparados para receber esses encargos, né? E isso teve algumas prorrogações, né? Mas aqui a Aparecida não só recebeu, como montou sua equipe, como opera isso naquela condição que eu estava falando, quer dizer, uma condição superior até a outros municípios de mesmo porte. Bom, aqui eu passo um detalhe, né? A Constituição Federal, que é o artigo 175. Opa! É o artigo 175, que trata dessa questão do que é o regime de concessão, né? Daí o artigo 30, o que compete aos municípios. A lei orgânica municipal, quer dizer, a Aparecida tem uma lei orgânica que disciplina esse tipo de contratação. O artigo 149 da Constituição Federal. Só voltando um pouquinho aqui. Opa, aqui. Que ele fala da instituição de contribuição e cobrança da CIP, ou COSIP, como vocês chamam aqui. A COSIP é a contribuição sobre o serviço de iluminação pública. Quer dizer, até então, a Aparecida já tinha uma lei, uma legislação municipal, e foi atualizado em função desse artigo constitucional, que permitiu a cobrança em novas formas. E aqui vocês têm uma vantagem, vocês colocaram isso dentro do Código Tributário Municipal, que é a Lei 46, né? É a lei, eu já estou decorando as leis aqui. É a Lei 46, que é o Código Tributário Municipal. Quer dizer, isso dá uma vantagem, porque você coloca isso como um tributo e não como uma contribuição que seria alguma coisa alternativa, né? Então, a Aparecida já resolveu esse problema. Aqui, agora a lei orgânica, Opa, eu estou voltando aqui, peraí. As leis federais, existem várias leis federais que disciplinam e dão o condicionante a esse tipo de atitude que nós estamos tomando aqui. Tem também resoluções, né? Tem uma resolução do CONFEA, que é importante no caso, porque ela dá autoridade para a edição de normas regulamentadoras. Tem as portarias do Inmetro, né? Tem as normas da ANEEL e tem as normas técnicas NBR, que tem normas exclusivas para a questão da iluminação pública. Isso nós vamos ver mais adiante quando eu passar pelo plano luminotécnico. A legislação municipal, quer dizer, vocês têm toda uma cobertura de legislação municipal. E daí a gente entra na questão do gerenciamento. Aqui, para efeito dessa apresentação, nós não entramos em detalhes daquele tipo de coisa de como deve ser faturamento, tal, que isso tudo vem, né, como deve ser o gerenciamento em si da rede. Mas nós demos um destaque especial para essa questão, que é a adequação do projeto de cidade inteligente e desenvolvimento pela municipalidade.
Quer dizer, qualquer que seja o produto, o projeto que seja apresentado na concorrência, ele tem que estar vinculado a esse projeto de cidade inteligente. Quer dizer, você tecnicamente, o professor tinha falado já, contrataram 6 empresas, né? 4 empresas que já estão contratadas e têm as suas especificações técnicas. E quem for apresentar a solução para a iluminação pública tem que estar perfeitamente vinculado ao projeto em desenvolvimento aqui da cidade inteligente. Por quê? Se a gente pensar, eu tenho o poste, né? O poste é o suporte. Se eu tenho uma iluminação inteligente ali, né, colocada, uma iluminação digital, que converse com ele, né, em cada ponto da cidade, ele consegue colocar os produtos ali. Então eu tenho que iluminar, né, e ser suporte para aquilo lá. Isso a gente chama de telegestão, né? E nós vamos aqui depois detalhar um pouco esse tipo de coisa. Mas o importante aqui, você tem o controle por mecanismos digitais por LED, certo? Você tem controles remotos, eficientes, perfeitamente compatíveis com a infraestrutura, comunicação de dados em linha, quer dizer, você tem o dado em linha sendo comunicado, quer dizer, instantaneamente sendo comunicado com a central de inteligência, assimilação de novas tecnologias, quer dizer, à medida que ele vai desenvolvendo a cidade inteligente e vai incorporando tecnologias, este parque de iluminação pública deve, não é pode, deve acompanhar as tecnologias implantadas. Daí as medidas normativas de acompanhamento e fiscalização, procedimentos administrativos operacionais integrados ao sistema de gestão e coordenação com envolvimento e participação da sociedade. Quer dizer, alguma coisa que fique transparente para o público aquilo que está sendo não só operado, como sendo construído a cada momento dentro da cidade. Bom, aqui o destaque para o sistema de telegestão e telemetria, né? Aquilo que eu já estava explicando. Então, em cada ponto, né, nós pegamos um exemplo, porque são vários os projetos tecnológicos que existem dentro da sociedade hoje. Nós pegamos um, que, como eu falei, nós somos um projeto indicativo. Pegamos um que para fazer, quer dizer, alguém que tenha a comunicação entre a lâmpada, a luminária, o poste e a central. Quer dizer, então, isso faz parte integrante do projeto. Tem um detalhezinho aqui, que é a medição do consumo real de energia elétrica. E a dimerização. Deixa eu colocar o seguinte, o que acontece muito nas cidades? Você tem 11 horas e 52 minutos que a lâmpada deve ficar acesa. Até tem uma contestação lá em Goiânia em cima disso, né? Não são necessariamente 11 horas e 52. E eles já têm colocado na justiça e já têm ganhado, né? Porque a empresa de energia elétrica, ela cobra por esse valor. Quer dizer, ela fala assim, toda noite você tem uma luminária de 70 watts, eu multiplico 70 watts por 11 horas e 52 minutos e cobro aquela energia. Se a lâmpada estiver acesa, apagada, não importa. Isso a gente chama de medição por avença. Com esse sistema, o que se pretende fazer, e já tem alguns municípios que já fizeram, é fazer a medição real do consumo. Quer dizer, quando eu tenho a telegestão, eu consigo fazer a medição real como é na sua casa, como é, sabe, não é por avença. Isso representa uma economia razoável de energia.
Quer dizer, e a outra coisa que a gente tem exigido nesse edital é a questão da dimerização. Quer dizer, a lâmpada pode ser dimerizada, quer dizer, você diminuir a potência dela durante um determinado período programado. Então, eu tenho um caso de cidade que nós definimos assim, lá fixo, aqui pode ser até variável. Até a meia-noite, você tem 100% da iluminação. Da meia-noite às 2, né? Ou da meia-noite às 4, 4h30, você tem 70% da iluminação. Né? Quer dizer, depois você volta para o 100% até às 6 da manhã. Quer dizer, até às 10 da noite, até às 10 da noite, 70%. Das 10 à meia-noite, 70%. Da meia-noite às 4h30, você baixa para 50%. Quer dizer, 70% é quase que imperceptível para o olho humano. 50% fica mais escuro. Mas é a hora que pouca gente usa. E você pode, com esse processo de dimerização, dizer não, mas ali naquele canto, isso aí as pessoas usam durante toda a noite. Então, ali fica 100%. Quer dizer, então você começa a ter o poder de gerenciar o teu consumo de energia que hoje você não tem. Isso que é importante aí no processo. Bom, aqui é um resumo do que é um portal, com tudo isso que a gente está falando, opa, aqui eu não posso ficar. Com tudo isso, o que você consegue fazer? Quer dizer, você tem as metas, contrato, as especificações contratuais, avisos importantes, comunicado de alerta, chamadas atendidas de ocorrência, checklist, localização, gestão de custos, tudo isso num portal que você consegue fazer com que o cidadão, né, hoje você depende da ligação, né? O cidadão não precisa ligar necessariamente, apagou a lâmpada lá, você está sabendo aqui. E o cidadão pode controlar a tua execução do serviço. Quer dizer, isso é uma coisa que parece coisa do outro mundo, não é não, já tem gente usando e usando bem isso aqui, né? Esse tipo de portal, né, professor? Daí, agora a gente entra na parte do que foi desenvolvido de projeto indicativo com relação ao projeto luminotécnico. Eu vou passar rapidamente nisso, mas para vocês terem uma ideia de como funciona esse tipo de engenharia. A legislação é o Código Nacional de Trânsito. Ele classifica as vias. Então ele tem uma classificação de vias V1, V2, V3, V4. Quer dizer, é a avenida de grande movimento, é a rua local. Quer dizer, então ele tem uma classificação e tem uma norma que te diz quanto de iluminação eu tenho que ter no chão daquele lugar. Entendeu? A norma já especifica isso. Quer dizer, está aí o Chicão, né? Aqui nós estamos fora, né? 100% fora, né, Chicão? Estamos 100% fora. Então, a legislação é o Código Nacional de Trânsito. Daí, aqui, como que tá ruim de ver ali, né? Mas vocês vejam o seguinte, onde está amarelinho são as vias locais, né? As vias locais da cidade. Onde você tem esse vermelho são as arteriais V2. Onde tem... Nossa, eu não enxergo. Se eu não enxergo, imagino vocês, né? Aqui. Hã? Coletoras, isso, são as coletoras, então são as... E tem as rodovias. As rodovias aqui estão fora do nosso estudo, por conta de elas ser as rodovias federais, né? Elas estão fora do estudo, a gente não mexe enquanto não tiver uma municipalização desse tipo de via.
né? De resto, a gente não pode mexer, né? Bom, aqui os objetivos da NBR que eu já passei. Aqui entra... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui entram as especificações técnicas mínimas que você tem que ter para atingir a luminosidade do chão, como a norma determina. Então todo projeto tem que vir com essas especificações. Quer dizer, então são especificações técnicas, né? Eu vou passar rapidamente aqui, senão cansaria demais o pessoal. Mas aqui tem como é uma via, como deve ser a iluminação, onde deve atingir a iluminação, na calçada, na rua, no passeio, né? E bem-vindo. Aqui a gente começa a mostrar como é hoje, né? Isso aqui é como é hoje. Onde é o preto aqui é onde você não tem iluminação. Quanto mais claro é onde está sendo iluminado. Então aqui você tem a iluminação nesta via, ela está caindo aqui. Com este projeto, com a solução técnica que nós encontramos para propor, vai ficar assim. Vai ficar branquinho. Quer dizer, então você vai iluminar, ó, são poucos os pontos, né? A gente acaba com aquilo que a gente chama de pontos escuros dentro da cidade. Quer dizer, você tem um trechinho iluminado, daí escuridão, outro trechinho iluminado, outra escuridão. Então a gente acaba com isso. Daí, quer dizer, vocês têm as várias representações aqui para as coletoras, né? Como vai ser, eu estou passando rapidamente para não cansar vocês, mas depois a gente deixa tudo isso disponibilizado. Você tem aqui, ó, as vias coletoras, onde tem comércio, bar, noturno, esse tipo de coisa, né? Você tem esse tipo, hoje está assim e vai ficar assim. Quer dizer, nós não temos o ideal como teve na outra, mas você tem um ganho muito grande de luminosidade. Quer dizer, você não tem ponto preto, né? E aqui, passando também para as vias locais. As vias locais hoje estão assim, ó. É aquilo que eu estava falando. Você tem o poste aqui, cabo de 1 metro, né? O Chicão fica bravo com isso, porque realmente, né, deixaram uma herança que, né, e não é só aqui, né? Cabo de 1 metro não ilumina, né? Quer dizer, a gente tem uma sensação que tem a lâmpada acesa, mas não a iluminação adequada, ó. E com este projeto elas vão ficar dessa forma. Sim, sim. Bom, o secretário está me pedindo para esclarecer o seguinte, cara. O que acontece em Aparecida? Aparecida, a distância entre os postes é média de 40 metros, né? Quando a recomendação seria de 20 metros a 30 metros no máximo. Mas aqui nós encontramos vários, né, Chicão? Vários pontos onde tem até 50 metros entre um poste e outro. Quer dizer, então você vai ter que colocar um poste intermediário nesse caso, ou em outros casos achar uma solução de engenharia que dê uma abertura maior para a lâmpada, para a luminária de LED. Porque a luminária de LED, cada pontinho do LED faz isso aqui, né? Ela ilumina aqui. Então, ela tende a ser menos ampla que aquela iluminação que você tem das lâmpadas de vapor de sódio, né? Que espalha para o céu, né? Você tem a sensação de que está iluminando mais e está iluminando menos, né? E com o LED ele tende a ser concentrado. Então, a solução de engenharia que
que foi adotada aqui nesse estudo, ela amplia o leque do LED para atingir este tipo de luminância dentro da via do passeio e da via pública, né? Para encerrar essa parte, a metodologia tem um cadastro de ativos, né? Um cadastro de ativos, nós temos que ter em cada ponto um cadastro de ativos georreferenciado, né? Um processo de faturamento que seja atestável, né? Você tem um controle de consumo, você tem um portal com informações gerenciais e você tem uma avaliação sistemática da qualidade. E agora a gente entra nas bases da modelagem, que a gente está propondo, em princípio, né, para ser criticado e a gente fazer o modelo final. Então, aqui, modelo adotado: modernização do parque, substituição de todo o parque por iluminação LED, quer dizer, todo o parque de 52 mil e poucos pontos de iluminação que vocês têm na cidade hoje serão substituídos por LED. Quer dizer, essa é um sistema integrado de gestão de IP, um sistema de cadastramento de ativos georreferenciado, um sistema de gestão de ocorrências, governança de informação, portal de informação, consolidar um painel de indicadores, identificar novos usos voltados à utilização noturna de equipamentos urbanos, que aí é o professor Cleomar, projeto luminotécnico, um novo padrão de iluminação pública para Aparecida, nova identidade visual para Aparecida e Goiânia, gestão do consumo, sistema para avaliação de faturas, consumos e multas, e as premissas indicativas, quer dizer, a concessão, a ideia é concessão, concorrência nacional, concessão administrativa pelo critério de técnica e preço. Aqui vale fazer um parênteses para mostrar para vocês o seguinte: o que a gente falou lá? É um projeto indicativo. Como tem toda essa conotação da cidade, né, do posteamento da cidade e tal, alguém pode ter uma solução melhor do que aquela que a gente está apregoando. Então, alguém pode ter uma solução melhor e esta solução será comparada. Por isso, a prefeitura optou por, além de ter uma concorrência de preço, ter também a questão da avaliação técnica do produto apresentado. Quer dizer, então, por isso que eu volto a insistir, o nosso produto é indicativo, né? Daí entra aqui, prazo. Nós estamos trabalhando com um prazo de 25 anos para a concessão. O valor global que a gente tem trabalhado até agora, né, e pode variar daqui até a concorrência, é um valor de 425 milhões. Né, 425 milhões pelo período de 25 anos. Quer dizer, aí eu tenho o investimento, o OPEX, o CAPEX e o custo de operação durante esse período. Quer dizer, nós estamos estimando em torno de 425 a 430 milhões, com os dados que nós temos hoje, né? Então a ideia é que esta concessão tenha em 25 anos, ela seja remunerada pela CIP, COSIP, e atinja um valor aproximado de 430 milhões de reais. A fonte de receita é a COSIP, a implantação prevista é julho de 2019, e a substituição de todo o parque, nesse estudo inicial, nós colocamos num prazo de 48 meses, ou seja, 4 anos. Né? No primeiro ano, a ideia é que pegue as principais vias da cidade. No segundo ano, isso para equacionar o investimento, né? Quer dizer, o estudo que a gente faz, um estudo detalhado de investimento e remuneração do capital, para equacionar
esse período. Então, nos primeiros 4 anos, você tem o grande investimento, é esperado o grande investimento do concorrente que vencer a concorrência pública. E em 12, bom, aqui eu posso passar, o contrato, a cada 3 anos, você faz uma revisão extraordinária para ver se está aquilo que foi planejado, ele está sendo cumprido, né? Você tem a contraprestação mensal, quer dizer, como funciona isso? Eu faço o cálculo e a remuneração do concessionário é chamada de contraprestação mensal. Quer dizer, é o valor que ele recebe, um valor constante que ele recebe por todo o período da concessão. Esta contraprestação a gente não paga durante os 6 primeiros meses. Quer dizer, ele vai investir, ele vai... Quer dizer, é o objetivo da PPP, é trazer investimento para o município. Ele investe, ele começa a trabalhar e só vai começar a receber no 6º mês. A partir do 6º mês. Então, a ideia é que você comece a trabalhar em julho desse ano, né? Se tudo correr bem, né? Que concorrência pública. Se tudo correr bem, em julho desse ano, ele não recebe, mas trabalha até o início do ano que vem, quando ele passa a receber. As licenças ambientais são de responsabilidade dele. E a COSIP, né, você tem 2 contas criadas. Uma conta centralizadora, que vai receber o total da COSIP, né? Ela recebe o total da COSIP, para dar também a segurança para o investidor. E uma conta garantia, que os excedentes eventuais que vierem em cima da COSIP, né? Excedentes não utilizados, etc., eles formam um fundo. Este fundo, ele vai servir para expansão não prevista, né? Quer dizer, de repente, não, abriram mais um bairro, um município, né? Então, daí você pega este fundo, parte deste fundo, e recalcula num prazo de 3 anos aquilo que seria o acréscimo da contraprestação, né? Não sei se eu fui claro nisso. Bom, a tributação, a energia elétrica, a conta de consumo, paga diretamente pelo banco arrecadador. O valor do quilowatt, aqui eu estava trabalhando com de setembro de 2018, hoje nós já atualizamos esse dado. A redução estimada de consumo, dentro deste projeto indicativo, nós calculamos que é 60% de redução. É real. É 60% de redução do consumo que você tem na iluminação pública dentro daqueles parâmetros que eu expliquei. Quer dizer, então o pessoal de engenharia calculou em 60%. Quer dizer, então isso é a expectativa mínima do que você vai economizar com energia elétrica. Daí nós temos aqui, a reposição das luminárias. Nós estamos calculando, porque existem fabricantes de equipamentos que dão 10 anos de garantia de duração, tem alguns que dão 12 anos, outros que dão 15. Quer dizer, como já no mercado, muita gente, né, antigamente poucos davam 12 anos, hoje muitos dão 12 anos. E como é uma concorrência pública, a gente coloca a vida útil estimada em 12 anos, né? Uma vida útil para efeito do cálculo da contraprestação. Em 12, não 15, nem 10, né? Quer dizer, então, em 24 anos eu tive 2 trocas do parque. Porque ao contrário dessa da lâmpada de sódio, né? Você a cada 5 anos vai trocando uma, trocando outra. No caso do LED, quando der os 12 anos, ele troca tudo. Ele troca tudo. Troca todo o parque, todos
Não, os braços não. Ele não troca os braços, ele troca as luminárias, todas as luminárias, né? Então ele só aproveita o braço, né? Então é alguma coisa muito diferente do que está acontecendo hoje, né? Então é isso aí que são as bases que nós trabalhamos até agora, e a gente espera as contribuições para a gente concluir os estudos. É isso aí, obrigado, gente. E desculpa aí pelo mau jeito da... Bem, pessoal, feita então aí a apresentação pelo Rogério da FIP, a gente abre então a palavra para as pessoas que quiserem perguntar, para o pessoal da mesa aqui, para a gente iniciar os debates então, ok? Bom, quem que estiver interessado então a fazer, a perguntar, a discutir, a palavra está franqueada. E como está sendo gravado, o áudio e vídeo, né? A pessoa sinaliza que eu levo o microfone à tela, por favor. Aí eu queria que cada pessoa se identificasse o nome e de onde é, tá ok? Bom dia, sou Marcos Vinícius, lá da Secretaria de Infraestrutura. Minha dúvida é o seguinte: esse sistema de, vamos dizer, de automação dessa iluminação, qual que é a demanda para fazer a globalização, de trocar todos, qual que é o tempo, né? Seria para trocar todas e deixar automatizadas, né? Porque vai ser um sistema de dados, igual você disse, então acredito que isso demanda um tempo. E também tem a infraestrutura de novos postes, que são intermediários. Então, para fazer essa conclusão do serviço, seria quanto tempo? Rogério. Se desculpa que eu acho que eu não fui muito claro, né? Mas em 4 anos você... Quer dizer, você começa a fazer, né? E em 4 anos você substitui tudo. Quer dizer, 4 anos, dentro da nossa proposta, certo? Quer dizer, à medida que você coloca as primeiras alterações, né, os primeiros LEDs nas avenidas, etc., já começa a valer para aqueles locais a telegestão. E à medida que isso vai se espraiando pela cidade, você vai tendo a cidade toda integrada. Quer dizer, quem determina, isso é importante, na sua pergunta, quem determina como vai ser isso, essa sequência o cronograma de implantação é a prefeitura. Entendeu? É a prefeitura que determina como vai ser o cronograma de implantação. Bom dia, meu nome é Diogo, eu sou da Prefeitura de Goiânia, setor de contratos e convênios federais. Eu queria uma explicação melhor a respeito de novos loteamentos, porque a própria lei de parcelamento urbano, ela fala que a obrigatoriedade de iluminação pública é do loteador. E aí como é que seria isso, essa relação prefeitura e o loteador? Eu vou respondendo, Guilherme, eu vou pedir a licença para ir respondendo onde a gente puder, porque são coisas importantes que nós deixamos de abordar dentro da nossa... A ideia é a seguinte, Diogo, a ideia é a seguinte, que o novo loteador, os empreendedores que forem fazer os loteamentos, né, eles vão seguir essa regra. Agora, o padrão técnico, que hoje, o loteador ele faz o loteamento, põe lá lâmpada de 30, 40, né, e deixa o resto para a prefeitura se virar. Esse é o teu problema. Aqui nós vamos estabelecer um roteiro técnico, uma especificação técnica, fiscalizada pela prefeitura e integrada, certo, na autorização do loteamento. Quer dizer, então quem for fazer o loteamento tem que fazer exatamente nas bases
do projeto de PPP implantado na cidade. Tá? Obrigado, viu, Deus? Bom dia. Meu nome é Luiz, sou assessor parlamentar. Duas perguntinhas que vai ser breve. O projeto atenderá também os condomínios fechados? E vou fazer uma outra que aí você já responde. O que será reaproveitado do sistema atual? A resposta que quer o projeto maior do que... Só avisa aí, ele analisa a pergunta, ele faz a análise. É que são perguntas muito relevantes que nós já discutimos, né? São algumas coisas que passam da apresentação, mas está lá no projeto. Sobre condomínio fechado. A questão é a seguinte, tem regra, né? Tem o plano diretor da cidade, que estabelece as regras para os condomínios fechados. O que acontece? O condomínio fechado, ele instala a iluminação, ou não, a energia, inclusive, e daí ele cede, ele dá em doação para a concessionária. Mesmo caso com a prefeitura. Quer dizer, a partir daí, o concessionário, e por isso aquele gap que a gente tem de poder rever a cada 3 anos. Por quê? O concessionário que ganhar a concorrência pública, ele vai receber alguma coisa para aumentar o trabalho dele de manutenção, né? E isso vai ter que ser previsto com detalhe dentro do projeto. O reaproveitamento do material atual, quer dizer, a legislação estabelece que você tem que fazer leilão, né? É isso, né? São leilões que você faz para o município se desfazer. O resultado disso entra naquele fundo de reposição que a gente tinha colocado, tá? Bom, meu nome é Ailton, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Pelo que eu entendi, quando ao final de 48 meses o sistema estará todo automatizado, né? E eu entendi o senhor falando que, por exemplo, a lâmpada apagou, automaticamente a concessionária já sabe. Então, hoje funciona um sistema de teleatendimento, onde as pessoas ligam para a gente, né, na secretaria, a gente formaliza essa solicitação e encaminha para o pessoal de execução, que é a equipe do Chicão. Então, ao final desses 48 meses, eu acredito que esse sistema não mais existirá. Obrigado, viu, Ailton? Também é alguma coisa que nós não esclarecemos adequadamente quando eu mostrei aquela... Seguinte, você vai ter um sistema onde você pode reclamar pelo celular ou pelo telefone, quer dizer, bate na central. Esta central também vai ter um painel que diz, aqueles painéis que mostram onde está apagado, onde está aceso, etc., né, onde está dimerizado. Então, na central tem um painel e o cidadão também pode se comunicar com a prefeitura. Quer dizer, as duas coisas vão ser possíveis. Quer dizer, então você... E também, quando você vê uma lâmpada... O que acontece muito, isso é importante, na rua onde você mora, apaga a luz, né? Você liga. Na avenida você faz isso? Não faz, entendeu? Então, o projeto, ele prevê essa... Quer dizer, você tem multifunções, sempre. E também você pode, o cidadão, ele pode acompanhar como está esse serviço.
pelo celular, pelo computador, quer dizer, alguma coisa que o professor Delmar está implantando e vai a cada vez mais, né? Isso vai tomar conta das nossas vidas, como o celular tomou de uns anos para cá, tá? Enquanto não acontece essa automatização... Continua igual. Continua, não. E aí essas solicitações que a gente formaliza, a gente vai encaminhar para a concessionária. Isso, vai para a concessionária, né? Porque a concessionária vai assumir esse trabalho desde já. Não é só passar o bom para ela, não. Tem que fazer. Hoje funciona assim. Você telefona. O pessoal telefona para a gente formaliza, encaminha para a equipe de campo. Isso. Eles executam o trabalho e devolvem. Isso. Até que esteja tudo automatizado, continua desse jeito. Tá? Bom dia, Valdemar Rego, jornalista, Jornal Gazeta Universitária. Uma pergunta que eu faria para o senhor e para a mesa de um modo geral é o seguinte: as PPPs no Brasil, de um modo geral, não funcionam bem. Haja vista a BRK em Aparecida, as concessões dos aeroportos, as concessões sobre portos que nunca saíram, as BRs. E eu pergunto para o senhor: o governo municipal federal entra com recurso dessa ordem, constrói todo um processo e entrega a uma empresa para exploração. Que garantias a sociedade Aparecida vai ter que essa empresa não vai ser apenas mais uma a entrar no mercado de capital do governo? Bom, as perguntas, a audiência pública é uma audiência pública técnica sobre a PPP de iluminação. A gente não está discutindo a conceituação das PPPs no Brasil. Nem os problemas, nem as suas virtudes, nem as suas qualidades, nem as suas desqualidades. Agora, todo o processo está sendo feito com muita seriedade, tanto que essa audiência pública é prova disso, e os contratos da gestão pública estão aí para serem fiscalizados. Tanto pela população, pela imprensa, pela Câmara de Vereadores e pela própria gestão. A garantia é que o processo é feito com muita seriedade, acompanhado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelos vereadores. Então, é o máximo que a gente pode fazer, é tentar tratar com lisura, com seriedade e com legalidade todos os processos. Essa é a garantia que nós podemos oferecer. Demais, gostaria de fazer perguntas? Domingos. Bom dia a todos e a todas. Domingos, secretário executivo de implementação do plano diretor da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana. Claro que a ideia e a iniciativa que vem sendo construída no município, ela é muito louvável e mostra a preocupação da gestão com a modernização do município. Agora, eu queria perguntar qual vai ser a implicação da tarifa, do custo tarifa para o consumidor. A modernização ninguém é contra, mas lá para o consumidor, qual vai ser, na realidade, o aumento, ou se não vai, ele falou 60%, não sei se é do consumo de energia ou se é da tarifa. Né, se vai diminuir a tarifa ou se vai... Qual que é o custo disso? Porque, na realidade, o impacto que vai ter no consumidor, que também interessa a cada munícipe aqui no momento da implementação. Claro que melhorar ninguém é contra, mas quanto que vai custar isso também para o consumidor? Na realidade, Domingos, a PPP está sendo estudada, né, os estudos de viabilidade financeira ainda estão sendo finalizados. Na realidade, hoje, a gente está terminando de fazer o levantamento dos custos, que foi dos investimentos, que foi esse valor passado em torno de 425 milhões no decorrer desses 25 anos de contrato. E a gente está fazendo a avaliação agora da CIP, né, ou da COSIP. Até porque nós temos alguns pontos de conflito com relação a isso, junto à Enel, e a gente está aguardando algumas posições com relação a algumas ações propostas, algumas
alguns atos administrativos, atos fiscais feitos contra a Enel para a gente poder fazer essa definição. Então, esse é um detalhezinho que ainda está sofrendo ajuste. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem do que a gente está falando. Nós temos uma lei de COSIP antiga e depois em 2012 nós aprovamos uma outra. Só que a Enel ainda cobra em cima da lei antiga. Então, isso me gera uma diferença de valor de COSIP e que a gente está fazendo a discussão. Uma outra discussão que a gente tem junto à Enel. A Enel hoje cobra 2% do valor da nossa CIP para fazer a cobrança da COSIP aos munícipes. A gente está fazendo essa discussão porque nós entendemos que não é direito da Enel fazer a cobrança disso, porque no nosso entendimento ela age como substituto tributário. Então nós temos algumas pendências jurídicas ainda que a gente está tentando finalizá-las o mais breve possível para poder fechar esse cálculo da COSIP. Então hoje a gente ainda não tem essa definição, tá ok? Obrigado. Mais perguntas? Bom, nós estamos aqui para ouvir sugestões de todos que estão participando dessa audiência e é o momento adequado para que a gente participe aí dessa discussão. Só lembrando também que não se limitam aqui às perguntas, né? Sugestões podem ser feitas agora ou posteriormente através do e-mail institucional cgppp@aparecida.gov.br. Essas sugestões podem também ser encaminhadas para este e-mail. Ninguém mais tem dúvida? Ninguém mais tem sugestão? Bom dia a todos. Me chamo William, sou representante da empresa Citelum. A gente atua há 2 anos aqui no município de Goiânia e queríamos contribuir. A princípio, a gente encontrou uma dificuldade, acredito que os demais players também, pelo fato de não ter acesso ao processo que de fato está em desenvolvimento. Então é muito difícil hoje a gente conseguir aqui nessa sala contribuir tecnicamente. Tendo isso, gostaria de saber se isso será disponibilizado e qual o tempo que nós teríamos para dar um retorno ao município. Todo o material dessa audiência pública, bem como as gravações, o material que foi apresentado, estarão disponíveis, acredito eu, que a partir da semana que vem, aí é só uma questão técnica de subir no site e ficarão disponíveis, né, para toda a comunidade, né, para todo cidadão aparecidense, para todo cidadão. E assim que vocês fizerem a avaliação, o mais rápido possível, a gente está aguardando as contribuições. Não existe um prazo pré-definido, a gente não fez uma avaliação de prazo, mas com certeza terá alguns dias, pelo menos uns 30, 40 dias aí para poder fazer esse estudo, tá? Bom dia, meu nome é Watson Sampaio, sou da Enel X, tá? A minha dúvida é só com relação à questão da dimerização, tá certo? Eu queria entender melhor, quando se fala em dimerização no processo, queria saber se essa dimerização vai ficar restrita apenas aos locais que têm medição, ou essa dimerização ela vai ser algo abrangente em todo o parque de IP do município. Por que eu pergunto isso? Porque hoje, se a gente for olhar para a legislação, nós não temos um mecanismo que reconheça a dimerização como ponto focal de geração de tarifa. Então, isso gera uma certa dúvida, tá? É isso. Só isso. Marcos, deixa eu ver se eu entendi a tua preocupação. Eu não sei se eu entendi direito. O que você diz é o seguinte: não existe um marco legal ainda que determine como deve ser a dimerização. De fato, não existe. Mas já existe gente aplicando, como já existe em alguns municípios, né? Você deve ter conhecimento disso, medição em cima do ponto, e não a medição por avença. Quer dizer, então, a dimerização ela não vai ser possível na medição por avença, é lógico. Quer dizer, eu não tenho por que dimerizar
alguma coisa na medição por avessa. Agora, em alguns municípios onde a LED está instalada e onde a gente tiver a LED, né? Porque você não pode falar em dimerização no parque atual, né? À medida que for instalado e tiver o regulamento e isso for negociado com a Enel, né? Porque isso tem que ser negociado com a Enel, tem que ser negociado com a concessionária. E nós tivemos casos já, não sei se você acompanha isso de perto, mas nós tivemos caso de muita dificuldade de prefeitura para conseguir fazer com que a concessionária, o caso de Caraguatatuba, só para citar um exemplo, demorou quase um ano e meio, né? A gente tem sugerido que os municípios, né, e vocês que são também players, né, que prestam serviço para os municípios, que façam pressão em cima de da própria ANEEL, né, para que isso seja regulamentado. Porque hoje você tem uma expansão muito grande dos parques de iluminação utilizando LED, né, e onde esse tipo de coisa, quando você usa 7 pinos, né, quando você usa os 7 pinos, você vai, a cada vez mais, você vai implementando. Agora, nada impede que você faça dimerização e tenha essa negociação com a concessionária. Quer dizer, é a opinião minha, né? E a gente já vê isso no mercado. Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius, trabalho na Secretaria de Transparência aqui do município. E como cidadão aqui, eu queria perguntar o foco mesmo da questão. O cerne do projeto é dar uma economia da iluminação pública. Então, nós vamos reduzir 60% a iluminação, então nós vamos ter uma economia do produto, certo? A base, o fundamento de pagamento da parceira, né, da empresa privada, é a COSIP, certo? Então, nós pagamos, o contribuinte paga X, né, tem uma contribuição X hoje. Se ela vai diminuir em 60%, pelo que eu entendi, o excedente ele vai fazer um caixa, né, para outros projetos, outros loteamentos que virão, etc. A partir de qual momento o cidadão ele vai ter diretamente uma redução na sua carga tributária, na contribuição desse, ou não vai existir, tem essa previsão ou não? O secretário André vai responder. Na realidade, a grande questão é a seguinte, hoje nós pagamos X por uma iluminação de má qualidade. Quando a iluminação de LED é a iluminação muito mais cara do que a iluminação convencional a vapor de sódio. Quando a gente fala nessa diminuição de consumo, essa diminuição de consumo que consegue financiar a longo prazo a luminária de LED. Então, a princípio, não é discussão de redução de tarifa, é de melhoria da qualidade da prestação do serviço. Que se fosse pela administração pública, eu não teria hoje 150 milhões, 200 milhões para fazer esse aporte em 4 anos e mudar todo o meu parque luminotécnico. Por isso que a administração pública vai buscar a iniciativa privada. Porque o que ela fala? Olha, eu tenho uma demanda que eu não tenho recursos financeiros suficientes para poder fazer isso nesse espaço de tempo. Eu preciso melhorar a qualidade da prestação do serviço. A iniciativa privada vem, faz todo esse aporte em 4 anos, né, que é o CAPEX, que é um investimento em torno de 150, 180 milhões na mudança desse parque, e a longo prazo ele vai recuperando esse recurso. Ele recupera como? Recebendo o mesmo valor que ele receberia se o parque tivesse cheio, só que como ele tem a redução de economia. Exatamente. Eu costumo dizer muito a seguinte questão. PPP, ela não é uma... Todo mundo fica preocupado com a equação jurídica, mas ela é uma equação financeira. Se o financeiro não parar de pé, você pode ter a melhor modelagem jurídica do mundo, a PPP não se sustenta. Então, a modelagem financeira ela tem que ser muito consistente. Por quê? Porque a modelagem financeira é que vai dar sustentação para essa discussão a médio e longo prazo. E lembrando, estamos falando de um contrato de 25 anos. Então, no caso,
mantendo aquele valor, não vai diminuir, ela vai se manter durante os 25 anos, mesmo que seja suficiente para fazer todo o parque. A empresa, obviamente, ela vai ter que ganhar, ela vai ter seu benefício. Claro. Mas depois de muitos anos, depois dos 25 anos para 20 anos, por exemplo, ela não vai ter uma economia direta ao município. O que a gente tem... Ela vai ter o benefício da prestação de serviço da parte privada. Exatamente. O que a gente tem que lembrar é que a gente está falando aqui de 2 trocas. Então, seriam 2 trocas em 24 anos. Em 25 anos, então, vamos imaginar, fazer um cenário onde nós tenhamos a assinatura do contrato de PPP amanhã. Eu vou pegar todo o meu parque luminotécnico atual e passar para uma empresa X. Aliás, não posso falar empresa X, porque o rapaz ali já é da empresa X, então... Vamos passar... Exatamente. Vamos passar para a empresa Y. Não tem ninguém da empresa Y, não, né? Por favor, obrigado. Então, passamos para a empresa Y. A empresa Y vai ter, de acordo com a modelagem do edital, e lembrando que o edital faz lei entre as partes, no caso proposto pela FIP, 48 meses para trocar todo o parque luminotécnico de Aparecida. Com 12 anos, ela vai fazer essa troca novamente, vai fazer a segunda troca. São 2 ou 3 trocas que estão sendo propostas, 2, né? Então, com 13, 14 anos, ela faz a segunda troca e com 24 ou 25 anos, ela devolve o parque para o município. Aí o município tem a opção de assumir o parque ou fazer um novo processo de concessão. E o que a gente tem que lembrar? A tecnologia ela tem uma evolução muito rápida. A gente está falando hoje de coisas que há 25 anos atrás não existiam. Então, daqui 25 anos podem ter coisas que hoje ainda não existem. Então, por isso que você tem essa troca para você manter o parque atual e depois você tem essa possibilidade da administração ou assumir ou fazer um novo processo de concessão de acordo com a tecnologia vigente à época. Na verdade, nem precisa do microfone. Na verdade, serão 3 trocas. Tem a primeira inicial. É porque, na realidade, são 2 substituições. Porque você tem que lembrar o seguinte, são 12 anos do momento de instalação. Então, no primeiro ano, nós vamos fazer, basicamente, as vias arteriais e as coletoras, que são as principais vias. São as vias por onde passam 70% da população diariamente. Né? São aquelas vias que geram maior impacto junto à comunidade. E isso daí, você tem que contar 12 anos, não da assinatura do contrato, mas da finalização da troca. Ok? Então, quer dizer, a primeira troca terminou no ano 4. 12 anos vai dar no ano 16. Mais 4 anos já vai estar dando no ano 20. Então, a segunda troca ela termina no ano 20 da concessão. Então, eu vou ter um parque médio, tá, de aproximadamente 6, 7 anos de vida. Ou seja, a prefeitura assumiria um parque com metade da vida útil ainda pela frente. Bom dia, meu nome é João, da Secretaria de Transparência. Então, no caso, a COSIP ela seria transferida integralmente para a concessionária. Era só essa a minha dúvida. É João de quê? João Francisco. Oi, João. É o seguinte, eu acho que não ficou claro na hora que eu apresentei, mas você está falando a COSIP, né, aquele tanto que você arrecada, uma parte vai para o órgão controlador. Quer dizer, a prefeitura vai montar aqui um órgão de controle, tipo uma agência. Eu não digo qual vai ser o órgão, porque não é a nossa parte, mas vai ter um órgão de controle. Quer dizer, alguém que vai estar olhando formalmente, dia a dia, para o andamento daquela concessão. Isso tem que ser remunerado, e ser remunerado pela COSIP. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a COSIP vai pagar a conta de energia elétrica. Quer dizer, a conta de energia elétrica para a iluminação pública é paga pela COSIP. E a terceira coisa, sim, a contraprestação do concessionário. Quer dizer, essas 3 partes fazem parte da COSIP. Tá?
Mais alguém? Se me permite, é um detalhe, eu acho que é meio óbvio, entretanto, eu acho que não foi dito, ou foi o momento em que eu saí, me perdoe, enfim. Você disse que no estudo técnico previa a iluminação ser realizada de 20 a 30 metros, certo? E hoje nós temos estudos aqui dentro de Aparecida que chegam até 50. É óbvio para mim que o projeto ele prevê que seja realizado de 20 a 30. É isso ou ainda não há essa previsão? Marcos, é o seguinte, o que nós estamos colocando, eu vou falar de uma outra maneira. O que a norma técnica fala? Eu compro a luz do chão. Né? Eu não compro a luz do poste, eu compro a luz do chão. É aqueles mapas que eu mostrei ali. Quer dizer, o que nós estamos falando é daquela luz do chão. Tem uma dificuldade técnica aqui. O poste é de 40 em 40 metros, isso tem que ser resolvido para dar naquele resultado. Tem que ser resolvido tecnicamente, caso a caso. Então, se eu tenho um lugar onde eu tenho um posteamento distante de 50 metros, né? Neste lugar, o estudo de engenharia, porque o estudo de engenharia é detalhado rua a rua. Entendeu? Não é rua a rua, praça a praça, né? Então, naquele lugar, atingiu o chão, a especificação de lumens no chão, eu coloco a luminária daquela forma. Pode ter a necessidade de ter um poste adicional. Entendeu? Se tem a necessidade do poste adicional, põe-se o poste adicional. Quer dizer, isso faz parte do estudo técnico de engenharia. Quer dizer, caso a caso você vai ter que fazer isso e atender a norma. Daí tem a agência reguladora ou o órgão regulador da prefeitura que vai ver com um luxímetro, né? Se o concessionário está cumprindo aquilo. Porque senão ele coloca uma lâmpadazinha lá, uma LED de 30 e fala que está cumprindo o previsto na contratação. Não, o contrato prevê isso no detalhe. Tá? A palavra está franqueada para quem quiser fazer perguntas. Nosso horário aqui é das 9, vai até meio-dia, gente. Agora, se porventura ninguém mais quiser perguntar, se alguém da mesa quiser fazer alguma colocação. Não? Podemos encerrar então? Podemos? Antes de encerrar, pessoal, eu pediria, que algumas pessoas chegaram aqui já no início, depois de iniciada a audiência, e não assinaram a lista de presença. Eu gostaria que essas pessoas assinassem, né? E para encerrar então essa audiência, eu passo aqui as palavras para o nosso secretário executivo de parcerias e membro do conselho que organizou essa audiência, o Guilherme Vilela Pato. Eu gostaria, para finalizar aqui, de agradecer a todos a presença, a contribuição e dizer que o e-mail está disponível no site, é o cgppp@aparecida.gov.br, e além deste e-mail, nós estamos aqui à disposição na Secretaria da Fazenda para quaisquer esclarecimentos, para a gente dar continuidade a esse projeto que tenho certeza que será um leading case aí para todo o país. Muito obrigado pela presença de todos. Encerrada a audiência, gente. Obrigado.